Então cá estamos nós para a segunda edição de Pontapé de Canto. A análise semanal sobre futebol que exclui conversas de arbitragem, e-mails e coisas do género. Aqui fala-se de futebol e apenas de futebol. Comigo e com o António Tadeia, todas as semanas, às terças-feiras, mais ou menos por este horário. Poderá haver dias em que, por função da Liga dos Campeões, este senhor aqui ao lado não possa estar disponível à terça-feira, mas nessa altura nós avisaremos de quando é que o programa vai para o ar. Já sabe que pode interagir, colocar questões, levantar dúvidas ou até discordar daquilo que é aqui dito. A única coisa que a gente pede é que não se entre aqui naquela clubita aguda que prejudica e inquina qualquer discussão sobre futebol em Portugal. Então vamos lá à semana que passou. António, o que é que destacas da jornada passada? Olha, Camilo, olá, boa tarde a todos. Toda a gente correu bem a toda a gente, não é? Mais uma vez, toda a gente, ou pelo menos a grande maioria dos portugueses, que são adeptos dos três clubes grandes, e eu aproveito este bocadinho também para saudar aquilo que é aquele movimento que está a começar aí que aglomera todos os clubes não tão grandes. Eu não gosto de dizer clubes pequenos, mas clubes não tão grandes. E deixa-me só deixar aqui um pequeno recado antes de entrarmos na ordem do dia também sobre isso. Porque muitas vezes os jornalistas são acusados de estarem, de certa forma, a contribuir para que se avolume o domínio e o controle dos três grandes do desporto nacional. As pessoas parece que acham que o jornalismo é uma espécie do exercício do Robin Hood, tirar aos ricos para dar aos pobres, aplicado às realidades das redes sociais. Não pode ser assim. Eu simpatizo muito com a luta dos pequenos, aliás, há muito tempo, mas muito tempo mesmo, e disse pequenos, mas não é pequenos, eles não tão grandes, que vem reclamando uma distribuição de receitas mais equitativa e mais equilibrada. Por acaso isso é um assunto que vamos falar um dia destes. Saber se devemos fazer uma pula à inglesa ou se devemos manter... Claro que faz todo o sentido, porque se queremos ter competitividade, temos que ter clubes apetrechados e temos que ter clubes com outros meios. E uma negociação centralizada dos direitos. Claro, é isso que eu defendo. Aquilo que nós não podemos ter é um país como a Inglaterra, ou como a França, ou como a Alemanha, em que as cidades têm centenas de milhares de pessoas que apoiam o seu clube. Sim. Ora, não é porque nós aqui vamos falar mais dos outros clubes que eles vão passar a ter, de repente, 30, 40, 50 mil adeptos. Não acontece assim. Não acontece assim. Infelizmente, não acontece assim. De modo que nós, aquilo que temos que fazer é falar para quem nos quer ver. E quem nos quer ver, quer queiramos, quer não queiramos, é o país que temos. A esmagadora maioria cai nos três grandes, e é muito sobre os três grandes que nós falamos. Portanto, bom, para além do aspecto de ter corrido bem a todos, o que é que tu gostavas de destacar? Olha, gostei de ver, e vamos falar pela ordem da entrada em campo. Gostei de ver o futebol que o Sporting mostrou, sobretudo até chegar ao 2-0. Depois do 2-0 houve ali uma série de fatores que contribuíram para que o jogo acabasse meia hora antes daquilo que devia, de facto. Por um lado, o facto do Sporting ter feito o segundo golo. Por outro, o facto de, antes disso, o Portimonense ter ficado com 10 jogadores, tirando-lhe capacidade para reagir. Fez diferença a expulsão? Fez diferença. Não, o que não quer dizer que tenha sido injusta, que não foi justíssima. Mas fez diferença porque o Portimonense era uma equipa que conseguia chegar com mais gente à frente do que passou a chegar a partir como mostrou no Estádio da Luz, aliás. Exatamente. Embora no Estádio da Luz tenha continuado a fazer o mesmo com 10. Aliás, o jogador expulso foi o mesmo, foi o lateral direito, o Ackman, mas no Estádio da Luz continuou a conseguir chegar à frente. Em Alvalade não conseguiu chegar à frente a partir daí, mas ia dizer que 3 fatores. Primeiro, a expulsão, por esta ordem. Depois, o segundo golo do Sporting, marcado pelo Bas Dost ao minuto 60, e logo a seguir Jorge Jesus, de certa forma, também fechou o jogo, retirou o segundo avançado, o Podense fez entrar a batalha, e a partir daí o Sporting equilibrou o meio campo e como é que tu viste, como é que tu viste essa substituição? Ele estava a poupar alguma coisa? Ou... Não, eu acho que o Sporting tem neste momento um plano para os jogos em casa enquanto está a 0-0 e outro plano para quando está a ganhar. E isso passa muito pela capacidade do Bruno Fernandes para jogar em duas posições. Bruno Fernandes pode ser um 8,
pode jogar como apoio ao médio, ao William Carvalho, permitindo que o Sporting inclua mais um avançado, e o Pudense foi fundamental na forma como o Sporting criou desequilíbrios neste jogo com o Portimonense. Mas o Bruno Fernandes também pode ser um 10, um segundo avançado. O que é que acontece aí? Em vez de ter o Sporting, de ter o Pudense a jogar ali, passa a ter mais um médio, passa a ter o Batalha, que fecha muito melhor do que o Bruno Fernandes, é um jogador que fecha melhor o jogo. E o jogo 2-0 contra 10, podemos até dizer assim, ok, não há outra situação em que um clube se possa sentir mais dado para ir para cima do adversário. Até devia, se calhar, estava a jogar contra 10, meter mais gente na frente, ir à procura de mais golos. Mas, por outro lado, também isso não traz grande coisa, não é? António, duas questões em relação a dois jogadores do Sporting. Pudense, achas que ele já cresceu suficientemente do ponto de vista tático? Número 1. Número 2, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é para ti uma surpresa, e a forma como está a afirmar o futebol do Sporting e o futebol português? Olha, vou-te responder por ordem. Primeiro, em relação ao Pudense. Eu acho que o Pudense, sobretudo nos jogos em casa, é neste momento fundamental. É a melhor alternativa que o Sporting tem para jogar ali. Mas porque perto do Bas Dost. Qual é a dinâmica que ele cria? Velocidade, capacidade de cair nos corredores, dá à equipa a profundidade ofensiva que o Bas Dost não é capaz de dar. Eu vou explicar. Profundidade tem a ver basicamente com a capacidade para ir buscar o espaço que fica atrás da linha defensiva do adversário. Estica o jogo. Por exemplo, o Sporting com o Slimani era uma coisa. Era um jogador que caía muito nas faixas laterais, um ponta de lança, avançado de centro, para usar a nomenclatura antiga, mas não só caía muito nas faixas laterais, como no momento em que a equipa saía, ele ia muitas vezes buscar esse espaço atrás da linha defensiva adversária. O que é que isto permitia? Levava a que a linha defensiva adversária tivesse que baixar também, e como não há um acompanhamento imediato da segunda linha, da linha de meio campo do adversário, aumentava o famoso espaço entre linhas, que era o espaço que era aproveitado para jogar pelo Brian Ruiz, pelo Adrian, que fez nessa época com o Slimani uma época extraordinária, pelo próprio Gelson, pelo João Mário, que vinha muito da direita para o meio. Com a substituição do Slimani pelo Bas Dost, o que é que acontece? O Bas Dost é um jogador que se mexe ao contrário do Slimani. É letal na área, muito melhor em termos de finalização do que era o Slimani, mas enquanto o Slimani vai buscar esse espaço atrás da linha defensiva, o Bas Dost faz muito aquilo que se chama a desmarcação de apoio, ou seja, vem em movimento ter com os médios. O que é que isto faz? Faz com que o jogo do Sporting fique mais emparedado entre as tais duas linhas. E o espaço entre linhas diminui. O que é que traz o Pudense, sobretudo nos jogos em casa? Duas coisas. Velocidade e a capacidade para fazer aquilo, embora de maneira diferente, mas que causa o mesmo impacto que fazia o Slimani, que é cair nos corredores laterais, e a forma como ele combina com o Gelson é neste momento a maior arma ofensiva do Sporting nos jogos em casa, porque quando aparece um não aparece o outro e trocam muito de posição, e o ir buscar o tal espaço atrás da linha defensiva do adversário. Por isso eu acho que em casa Pudense é fundamental para o Sporting. Fora, com adversários mais agressivos, porque estão a jogar perante o seu público, com adversários que sejam mais que apostem mais na capacidade para atacar e não só na capacidade para contra-atacar. Jogar com o Pudense implica um sacrifício, que é ter um meio-campo pouco combativo. E esse é, do meu ponto de vista, a principal pecha do meio-campo do Sporting neste momento, quando não tem Batalha. Porquê? Porque o William é um médio centro de projeção ofensiva, sobretudo. Recuperou muitas bolas neste jogo contra o Portimonense, graças à sua inteligência, mas não é um jogador agressivo. Bruno Fernandes também não é um jogador agressivo, é um jogador também de criação. E isso falta ali. E o Sporting, como Bruno Fernandes não sai da equipa, e já te vou responder à tua segunda pergunta sobre se ele me surpreendeu ou não, fica com um déficit de agressividade no meio, sobretudo quando o adversário tem a bola. E isso acaba por se refletir nas dificuldades que a equipa tem às vezes para conter os adversários quando joga fora de casa, se Jorge Jesus opta pelo modelo ou pelo esquema com Pudense a jogar de início, como fez, por exemplo, já algumas vezes nesta temporada. Em relação ao Bruno Fernandes, não te vou dizer que não me surpreendeu. Não esperava uma adaptação tão rápida do jogador,
que tem muita qualidade, sim, que tem muita qualidade, isso já se tinha visto na seleção de sub-21, mas não esperava que ele chegasse e tivesse uma adaptação tão rápida. É um dos maiores assistentes do Sporting nesta época, é também um dos maiores goleadores do Sporting nesta época, já fez tantos golos esta época como fez nas 2 últimas somadas, 8, e isso faz com que ele seja neste momento uma das certezas do nosso campeonato, já não é uma surpresa. E é uma figura-chave no Sporting. E para o modelo de jogo de Jorge Jesus. É uma figura-chave no Sporting e é um jogador que Jesus utiliza sempre, quer seja como 10, quer seja como 8. António, Benfica e Porto também ganharam. Pronto, continuando na jornada, segue-se o Benfica, que jogou logo a seguir, não é? Sim. E ganhou com uma facilidade que se calhar nem os mais otimistas dos seus adeptos esperavam. O que é que se viu no Benfica? Foi Tondela de menos ou o Benfica está paulatinamente a recuperar? Eu acho que há muito essa teoria de que os adversários são subservientes. Como visto, o treinador do Porto disse que, aliás, deu a entender que o Tondela tinha jogado de forma mais agressiva que o Porto e que o Benfica foi um bocado mais macio. Pronto, eu isso não consigo, não a sério, não consigo encontrar uma explicação para isso. É verdade que o próprio Pepa, no fim do jogo, não ficou satisfeito com aquilo que foi o empenho, ou a falta de empenho dos seus, ou a falta de agressividade, vamos lá, dos seus jogadores, porque a equipa fez poucas faltas. Mas é verdade também que o Tondela se viu muito rapidamente a perder e a perder por margem confortável. E isso tirou o ânimo a qualquer equipa. Uma equipa que se vê de repente, e o Benfica aí tem uma arma que se calhar não, definitivamente, nem Sporting nem Porto têm, que é a qualidade em frente à baliza. O que é que isto significa? Significa que não é só Jonas. Não é só Jonas. Pizzi mostrou neste jogo. Pizzi mostrou neste jogo também. O Benfica não precisa, e isto já foi assim na época passada, foi assim há 2 épocas e foi assim há 3 épocas, tem sido assim. Não precisa de muitas situações para fazer golos. Se formos a ver, voltando ao Sporting, aquilo que disse no final do jogo o Jorge Jesus, que foi podíamos ter ganho por 5 ou 6. E é verdade, o Sporting fez um belo jogo, criou situações de golo suficientes para ganhar por muito mais, mas frente à baliza falhou. O Benfica, em salvo erro, em 7 remates fez 5 golos em Tondela. Eu lembro da primeira parte, ainda vi a minha estatística, estava para aí 4 remates e 2 ou 3 golos. Pronto. E isto tem um bocado a ver também com o tal déficit de agressividade, porque uma equipa que vê o adversário ir lá, golo. Tenta rebater, vê o adversário ir lá, golo. É um choque emocional. É um choque emocional que faz com que qualquer equipa perca. Portanto, isto só para te dizer o quê? Eu não vejo aqui, de repente, as equipas adversárias, vem o Benfica, vamos lá, agora não podemos magoar os senhores doutores. Não é nada disso. O que acontece é muito simples. Se o Benfica está em dia sim, e não tem acontecido muitas vezes esta época, é preciso dizê-lo, os seus jogadores em frente à baliza raramente falham. Mas tu achas que neste caso é uma questão de estar em dia sim ou não? Ou tu achas que Pizzi, por exemplo, está a recuperar? Ou achas que há aí uma série, faz diferença? Acho que há aí uma série, já falámos nisso a semana passada, sim. Há aí uma série de fatores que têm a ver. Tem a ver com o facto do Pizzi precisar de tempo para recuperar a forma que chegou a exibir durante a época passada. Tem a ver com o facto da equipa precisar de tempo e de treino, sobretudo de treino, para assimilar as novas rotinas dos novos posicionamentos, do novo esquema tático. E tem a ver também com o facto de, às vezes, é aleatório. Corre bem, corre mal. Chuta-se, vai ao poste, vai dentro. Vai arrasar o poste do lado de fora, vai arrasar o poste do lado de dentro. Nada disso é controlável. Há aí alguns aspectos que dependem também, é preciso dizer, da sorte e do azar. Sim. Uma última pergunta, ainda antes de terminarmos a primeira parte, ainda sobre o Benfica. Não te surpreende que Jonas, estando a jogar fora da posição, continue a marcar tanto? Sim e não. Dir-te-ia que Jonas, por exemplo, é um jogador que marca pouco nos clássicos. E mesmo nestes jogos, por acaso, essa pergunta, se me a tivesses feito mais cedo, eu ter-me-ia preparado para te responder de forma documentada, porque tenho uma sensação. E a sensação que tenho é que ele continua a marcar, mas que muitas vezes marca depois dos jogos já estarem desbloqueados.
que aliás é uma característica própria dos goleadores, dos máximos goleadores de vários campeonatos. Se formos andarmos para trás, fomos buscar o Jardel, por exemplo. O Jardel fazia 40 golos por época, mas muitos deles já depois da equipa estar a ganhar 2-3-0. E é aí que ele... Enfim, o Jonas não mudou de posição. A equipa é que mudou a forma de o acompanhar. Ele continua a ser um 9 e continua a fazer a mesma coisa que fazia antes. Tem que vir atrás. Pois. A equipa é que deixou de ter alguém à frente dele. Falta o Mitroglou. Falta-lhe um Mitroglou. Já agora, tu não achas que o Mitroglou, a falta de Mitroglou está a ser subavaliada por nós, mesmo pelos analistas em Portugal? Subavaliada. Sim. Não achas que o Mitroglou faz falta? Faz falta um homem da área no Benfica? Eu acho que não é tão simplista quanto isso. Acho que Mitroglou não foi devidamente substituído, isso não. Mas se falarmos na segunda parte, se falarmos de mercado, podemos falar disso. Muito bem. Bom, já percebeu, esta é a dica para terminarmos a primeira parte. Nós voltamos dentro de 30 segundos com a segunda parte. Nós vamos falar do Porto e da prestação nesta jornada, mas vamos também falar de mercado e aquilo que os clubes podem ou devem fazer. Até já.